Buenas, voltamos para mais uma análise, agora do pós-lockdown, lockdown na cidade de Lajeado, né? Usando os números públicos, os quais a prefeitura nos oferece, né? Para quem não tinha acompanhado, eu fiz um primeiro vídeo fazendo uma análise do lockdown quando nós estávamos em lockdown, né? E nós identificamos naquele primeiro vídeo que 10, 12 dias após o lockdown, considerando o tempo de manifestação dos sintomas e o tempo mais ou menos que a pessoa que teve seu caso confirmado demora para entrar no sistema, 10, 12 dias mais ou menos, nós identificamos que um efeito imediato, 10, 12 dias após o lockdown, não era uma diminuição de casos, né, quando deveriam estar acontecendo. Né? Para quem não viu esse vídeo, dá uma olhada, eu vou botar no link ali, dá uma espiadinha lá. Bom, eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo pós-lockdown, porque eu queria ver os números que iam aparecer, e hoje é dia 12 de abril, são 5h05 da tarde, eu estava esperando os números de hoje, de atualizado. E, na verdade, a análise pós-lockdown que eu tenho para fazer, ela é muito intuitiva, né? Nem diria intuitiva, ela é muito fácil de ser feita a análise, né? Seguindo o mesmo raciocínio que a gente fez no primeiro vídeo, se o lockdown funciona, né, e a ideia do lockdown é a prevenção, é evitar novos casos, né, e dessa vez eu montei dois gráficos para a gente dar uma espiadinha para ficar mais fácil de visualizar, usando os dados da prefeitura. Eu peguei novos casos, o que eu fiz? Eu peguei os casos confirmados de hoje e eu diminuo dos casos confirmados de ontem, e aí eu tenho quantos novos casos eu tive de um dia para o outro. Tá? É assim que eu cheguei nesses números. Esses números estão disponíveis lá no site da prefeitura, no Boletim Corona, é só ir lá. O prefeito também atualiza eles sempre que eles são atualizados no sistema, o prefeito bota no Instagram dele. Então são de domínio público, para quem quiser lá dar e montar os mesmos gráficos, né? Então, seguindo o mesmo raciocínio que o lockdown ele é feito para prevenir novas infecções, porque tu limita a circulação das pessoas, tu limita o quanto as pessoas se encontram, as tão famosas aglomerações, e assim as pessoas se infectam menos. O mesmo raciocínio que a gente usou, que se tu decreta um lockdown 10, 12 dias, considerando o tempo de manifestação e o tempo que o paciente demora para entrar no sistema, mais ou menos 10 dias depois, a gente deveria obrigatoriamente começar a ver uma diminuição, e não foi o que a gente viu, né, analisando o primeiro vídeo, e aquele pico está mais ou menos aqui. Tá? A gente vê que no período de lockdown a gente ainda tem dois grandes picos, né, que se manifestam ao longo do tempo de lockdown, como surtos de novos casos que não teriam uma grande justificativa para estar acontecendo, mas ali estão. E finalmente, né, os números começam a cair independente de nós estarmos em ou depois de lockdown. E é isso que nós vamos analisar hoje. Se esse raciocínio está certo, tá? Se o lockdown realmente ele diminui prevenção por evitar contato, quando nós finalizamos um lockdown, eu terminei ele, obrigatoriamente mais ou menos no mesmo período, os casos têm que começar a subir de novo. Novos casos, casos ativos. Sim? Por quê? Porque agora as pessoas, depois do lockdown, estariam livres para circular e umas contaminando as outras, sejam por aglomerações, seja por onde for. Então esse raciocínio se mantém, né? E eu acho que o gráfico que eu tenho para apresentar ele dos dados, né? E eu estou usando média móvel aqui, né? É uma média de 3 períodos para trás, 1 no meio e 3 para frente, porque nem sempre a prefeitura consegue atualizar os seus dados, então a gente tem dados que ficam faltando. Isso então dá muitos picos para cima e para baixo, fica ruim de ver, isso ameniza um pouquinho, tá? Mas é muito intuitivo, né, e autoexplicativo que a gente tem para ver aqui, né? Mais ou menos 10 dias, o lockdown terminou no dia 21, dia 22 foi o primeiro dia sem lockdown, mais ou menos uns 10 dias para frente, vamos colocar lá pelo dia, então se foi dia 22 até 31, mais ou menos lá pelo dia 4, 5 de abril, mais ou menos por aqui, ó, tá? Nós deveríamos ter um incremento ou o início do aumento de novos casos. E basicamente o que a gente viu, né, imediatamente nesse período onde as pessoas realmente estariam se infectando, se reinfectando com a ausência do lockdown, e os casos pararem de cair e começarem a subir, nós vemos um efeito totalmente contrário. Os casos seguem caindo, tá, e continuam baixos,
em níveis muito pequenos, tá? Inferiores, na verdade, níveis tão pequenos quanto desde novembro do ano passado, né? Então, essa análise pós-lockdown, eu não sei explicar, tá? Realmente não sei explicar, mas a conclusão que eu tiro é que em termos de prevenção de novos casos, o lockdown, infelizmente, decretado pelo nosso governador, né, não funcionou. Porque se ele realmente prevenisse como ele é preconizado de fazer, né, os casos mais ou menos por aqui, ó, deviam estar começando a subir de novo e eles não estão. Isso que a gente nem está considerando a nova cepa P1, que é mais agressiva, que acelera toda a sintomatologia e faria com que os pacientes buscassem atendimento e exames antecipadamente. Então eu estou usando 10, 12 dias para comparação, mas isso poderia ser muito bem adiantado considerando a maior infectabilidade da cepa P1, né? Como análise pós-lockdown, simplesmente olhando os novos casos, eu não olhando para o gráfico que eu montei a partir dos dados da prefeitura, dizer que o lockdown funcionou, né? Ele realmente aparenta não ter impacto, né? Talvez sem lockdown, na verdade a minha conclusão é quase a contrária. Talvez sem lockdown esses números poderiam ter descido muito mais rápidos. E o que aparenta para mim é que o lockdown atrasou a volta ou a queda dos casos. Mas tudo bem, em novos casos, isso é impactante, mas o próximo gráfico que eu tenho para mostrar para vocês é mais impactante ainda. Se a gente considera o número de óbitos ou a influência do lockdown no número de óbitos, o resultado está aqui nesse gráfico. Eu simplesmente plotei o número de óbitos que a gente tem, tá, relatado pelo site da prefeitura. Então nós tínhamos um número de óbitos aqui, mais ou menos até dezembro, relativamente subindo. A partir de dezembro, os óbitos começaram a cair e essa linha preta é uma linha de tendência. Toda vez que eu me afasto da linha de tendência, eu estou diminuindo, tá? Se eu estou para baixo dela me afastando, significa tendência de queda. Se eu estou acima dela e me afastando, significa tendência de alta. E os casos mais ou menos até fevereiro, eles se mantiveram diminuindo, os óbitos estavam diminuindo, até que no meio do lockdown, mais ou menos uns 15 dias, 10, 12 dias após o início do lockdown, nós começamos a ter um grande incremento ou uma grande mortalidade. Muito grande. Tá? Então, pode ter sido um efeito da nova cepa P1, com certeza. Com certeza isso pode ter sido precipitado pelo carnaval, mas 10, 12 dias como efeito, tá, do lockdown, se a gente quiser achar uma análise do efeito do lockdown em óbitos, fica muito claro que após o lockdown e somente durante ele, na verdade não após, somente durante o lockdown, depois que nós iniciamos esse lockdown, que a mortalidade começou a subir bastante, né? Pode ter influência, obviamente, da cepa P1, como pode ser simplesmente efeito do lockdown e da cepa também. Se a gente colocar uma nova linha de tendência e riscar ela aqui, a gente nota, isso aqui fui eu mesmo que tracei uma linha de tendência, mais ou menos a tendência que a curva tem aí. Algo muito curioso que me leva à conclusão que o lockdown teve um efeito de aumentar ou induzir uma maior mortalidade, é o pós-lockdown. Mais ou menos 8 dias após o final do lockdown, se a gente traçar uma linha de tendência daqui para cá, tá? No pico mais íngreme, a gente nota que mais ou menos uns 8 dias após o final do lockdown, essa curva de mortalidade de novo começa a se afastar para baixo da linha de tendência. Que nem eu tinha dito antes, toda vez que a gente se afasta abaixo da linha de tendência, significa redução. Toda vez que a gente se afasta acima da linha de tendência, indica aumento. A conclusão que eu chego olhando o gráfico de óbitos, tá? E esse gráfico foi montado em homenagem a um amigo, né, que me pediu: Rama, tu tá analisando aí os óbitos, analisa os casos, analisa os óbitos, por favor. E foi assustador. Tá?
olhando 8 dias mais ou menos após o final do lockdown, a gente vê que os óbitos começam a diminuir. Tá? Realmente eles diminuem, tá? Se afastam da linha de tendência e por essa tendência provavelmente os óbitos, claro, é um número cumulativo, mas eles vão ter a tendência de diminuir. Então, como conclusão, tá? Infelizmente, eu concluo que o lockdown, na verdade, ele não teve influência na infectabilidade, tá? Em prevenir novos casos, ele realmente não teve. E a análise pós-lockdown deixa isso muito claro pelo gráfico. Não tivemos incremento considerando o tempo que as manifestações e os pacientes entram no sistema, realmente não tivemos. E o pós-lockdown, né, nos mostra que realmente, se isso realmente fosse limitante a ponto de justificar o seu uso, em seguida que a gente parasse, ele faria com que os casos aumentassem, e não é a verdade. Mas o impacto maior do lockdown acho que nem é. Ele não teve ou ele retardou a volta, né, a termos menos casos. Mas o impacto maior do lockdown é realmente no número de óbitos. É muito claro, realmente é muito claro que o lockdown ele tem um impacto, talvez somado com a presença da cepa P1, a nova cepa, mas é muito claro que ele tem um impacto deletério na mortalidade. Ele realmente induz a mortalidade, e isso fica muito claro após o lockdown, que essa mortalidade começa a diminuir também. Os índices de mortalidade diminuem e a gente começa a se afastar de novo de uma linha de tendência, né? Então, esse tipo de análise, o único intuito dessas análises que eu tenho feito é simplesmente contribuir para que a gente chegue numa solução e para que a gente possa fazer políticas, né, que influenciem a vida de todos nós, que nos tirem dela. Nenhum de nós gosta do corona. Todos nós estamos trabalhando para sairmos dessa situação, em vacinas, em análise de dados, análise de artigos, de tratamentos, de protocolos, e esse é o intuito, né? Com a maior e melhor das boas intenções, eu venho mostrar a minha análise e eu espero que isso chegue em pessoas que possam se dar conta que existem políticas que, por mais óbvias que elas pareçam, meu Deus, 1 mais 1 é 2. A ciência médica, a ciência biológica não é uma ciência exata, né? Então, aquilo que parece 100% óbvio, muitas vezes a gente olha os gráficos, a gente olha os resultados e, infelizmente, não é aquilo que a gente planejou, tá? Então, um abraço para todo mundo.